Queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Deus é maravilhoso porque Ele nos acolhe na presença dEle e Ele nos ensina uma vida onde, de graça em graça, de bênção em bênção, nós vamos sendo tratados e curados por esse Deus maravilhoso. Eu espero que nessa noite você possa estar aberto àquilo que Deus vai falar ao teu coração, você tenha disposição para que a ação do Espírito Santo toque a tua vida. A palavra, ela não é informativa, a palavra de Deus é transformadora. Você não ouve a palavra de Deus para ficar informado a respeito das coisas que aconteceram no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Você ouve a palavra para ser transformado pela palavra de Deus, amém? Se você está disposto a ser transformado pela palavra do Senhor nessa noite, nós estamos então na mesma disposição, porque a palavra, ela nos alcança no mais profundo daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e especialmente daquilo que Deus quer fazer em nós. Eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês nessa noite, pelo convite que o pastor Éder, me fez, e depois de... Eu já tive aqui outras vezes, não pregando, então, na verdade, eu vou estar pregando aqui em Arapongas aproximadamente uns 25 anos depois da primeira vez que eu preguei aqui, pastor Éder. Quando ainda era um templo bem diferente aqui, não sei quem que é dessa época, talvez você nem tenha nascido nessa época, mas eu ainda estava no seminário, estava começando a fazer teologia, e... Que é isso, rapaz, você é mais velho que eu. Era pastor aqui, o pastor Mário Bueno Ribeiro. Quem é dessa época do pastor Mário aqui? Olha aí, então tá bom. Alguns vão lembrar de mim e falar assim, então eu estou saindo agora, mas depois de passar por aqui, e terminar o seminário, a gente foi para São Paulo e depois retornou à região. E eu pastorei algumas igrejas já aqui na 6ª região. Em 2005, depois de ter pastoreado e feito a transição da Igreja Metodista do Boa Vista, em Curitiba, para o Bacaxeri, para como é hoje. Em 2005 eu fui para o Rio Grande do Sul. Fiquei 9 anos lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na instituição, na nossa universidade lá, na pastoral e também pastoreando igreja no Rio Grande do Sul. Voltei para cá, para a 6ª região recentemente. Esse é o meu 3º ano de volta à 6ª região. Os últimos 2 anos eu estive em Andirá e esse ano, em fevereiro desse ano, eu fui nomeado para Maringá, para a Zona 4 lá em Maringá e também para a direção do Semetre, esse nosso centro de treinamento, de formação evangelística, missionária, treinamento para missão, que eu espero que você possa ficar atento e atenta a tudo aquilo que Deus já vem fazendo, por meio dessa ferramenta que já tem aproximadamente 30 anos, que é o Semetre, na história da nossa região, e tem treinado obreiros e obreiras para que a igreja seja abençoada e o evangelho alcance outras pessoas que precisam de salvação. Então me sinto bastante contente, feliz, de estar aqui com vocês nessa noite, e eu gostaria que você pudesse então colocar a sua vida ainda mais à disposição da palavra de Deus nessa noite, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus. Então, a brincadeira aqui, a palavra do pastor Éder sobre o livro de Hebreus, é porque também a palavra hoje é a partir de um texto de Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 10. Esse livro que até hoje não se sabe muito bem quem escreveu. A tradição costuma dizer que foi o apóstolo Paulo, porque tem uma teologia bastante parecida com a do apóstolo Paulo, porém tem linguagens, tem palavras que Paulo não usa em nenhuma das suas cartas. Então,
em termos de estudo bíblico, que não é o que a gente vai fazer aqui, mas em termos de estudo bíblico, o autor de Hebreus é um autor indeterminado. E mesmo dizer que a carta é aos hebreus, né, ou seja, ao povo hebraico, ao povo judeu, não é o termo mais correto. É uma carta àqueles que já têm uma caminhada na fé, aqueles que já conheceram e já tiveram uma experiência com Cristo, com Jesus, uma experiência de salvação, uma experiência de discipulado, uma experiência de conhecer a palavra. Por isso, alguns dizem que Hebreus é de fato uma carta, mas uma carta que é uma pregação, que contém um peso muito grande de ensinamento teológico e a respeito da fé. E nós vamos então ler aí no capítulo 5 de Hebreus, do versículo 7 ao versículo 10. Mesmo sentado, pode ficar sentado, nós vamos fazer essa leitura, acompanhe aí. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto ele pode ser estudado durante uma semana e a gente não consegue esgotar todas as possibilidades de compreensão dos temas que tem nesses versículos. Especialmente porque, como eu disse para você, a riqueza teológica, a riqueza do ensinamento, a profundidade da intenção do texto desse livro de Hebreus, ele vai para além apenas de uma pregação que queira chamar a conversão. Ele quer mais do que isso. Ele quer tratar as pessoas. Ele quer trazer uma palavra que possa gerar transformação, trazer cura. O livro de Hebreus tem temas que são especiais à compreensão da fé cristã, especialmente essa proposta, essa proposição, essa afirmação de que Jesus é o sumo sacerdote escolhido, nomeado por Deus. Mas o que eu quero destacar, especialmente nesse trecho que nós lemos, é essa ideia. Embora sendo filho, versículo 8, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você sofre? Você já sofreu alguma vez na sua vida? Você já passou por algum sofrimento na tua vida? Não. Eu já. Várias vezes. O sofrimento é algo que está presente em nós. Mas por que nós sofremos? Por que você sofre? Será que o teu sofrimento ele é igual ao sofrimento da pessoa que está do teu lado? Será que dá para a gente comparar os nossos sofrimentos? Será que dá para a gente, de alguma forma, trocar figurinha e dizer assim, o meu sofrimento é maior do que o teu? Eu fico pensando em alguns exemplos de sofrimento. O ano passado saiu uma notícia estarrecedora. Um jovem filho de um milionário na Suíça, sofrendo horrores, porque ele tinha uma Ferrari. Não sei se você lembra dessa notícia. Uma Ferrari modelo 458 Itália, que vale R$850 mil, sofrendo porque ele tinha uma Ferrari vermelha, modelo 458 Itália, e tinha saído um modelo novo, o modelo 488, sofrendo demais. Ele resolveu então botar fogo na sua Ferrari para receber o dinheiro do seguro e poder comprar a outra Ferrari, modelo novo. Um sofrimento terrível fez ele tacar fogo na Ferrari.
Porque afinal de contas ele queria um modelo novo. Coitadinho. Uma dó, né? Que dó dele não ter o novo modelo da Ferrari. Porque afinal de contas a Ferrari que ele tinha já tinha 1 ano e meio de uso. E em grande sofrimento, ele queimou, tacou fogo na Ferrari. Só que, claro, como um bom menino mimado, ele não se deu conta que onde ele acendeu a tocha e jogou no carro, estava cheio de câmera. E o seguro não pagou os 850 mil reais. E ainda por cima ele foi condenado a 2 anos de prisão domiciliar e teve que pagar uma multa de 130 mil reais em dinheiro suíço. O sofrimento dele deve ter sido muito grande, porque além dele não ter a Ferrari 488, ele não ficou com a 458 e ainda teve que abrir mão da sua mesada por uns dias, talvez, né? Porque mesada de milionário é um negócio sofredor. Por que eu e você sofremos? Porque a gente não tem uma Ferrari? Você sofre? Eu não sofro, porque se eu tivesse uma Ferrari não ia dar nem para andar nas estradas que a gente tem cheia de buraco, né? E certamente eu não ia ter dinheiro para abastecer a Ferrari, né? Com o salário de pastor, né? Então eu não quero uma Ferrari. Para que uma Ferrari, né? Mas talvez a gente sofra por coisas tão menores, tão mais cotidianas, corriqueiras. Tem gente que sofre porque perdeu o namorado ou a namorada, não é? E é um sofrimento terrível, não é? Tem gente que sofre porque não conseguiu comprar o último modelo de calça jeans que está lá na vitrine. E sofre, chora porque não consegue comprar. Ou pior, não é? O sofrimento faz passar o cartão até o mais do limite, e aí não consegue pagar, consegue a calça, mas sofre porque aí perde o cartão. Tem gente que sofre porque está enfermo. Tem gente que sofre porque teve um relacionamento rompido, porque perdeu a família, porque sofreu um acidente. Enfim, o sofrimento está presente na nossa vida. Mas por que nós sofremos? Será que a gente precisa de fato entender o que é esse sofrimento? Ou por que nasce o sofrimento? Eu quero dizer uma coisa: o sofrimento vem por causa de uma dor que nós sentimos. Nós podemos sentir a dor da perda, nós podemos sentir a dor de um fracasso, nós podemos sentir a dor de um desejo não realizado, nós podemos sentir uma dor de uma violência que é cometida contra nós. Enfim, a dor é objetiva. A dor, ela é real, ela é concreta. Porém, o sofrimento, ele é subjetivo. O mesmo acontecimento que pode ter com você e com a pessoa que está do teu lado pode gerar um sofrimento completamente diferente para um e para outro, não é verdade? Um sujeito perde o emprego, ele sofre? Talvez sim, talvez não. Um perde o emprego e fala: graças a Deus me libertei desse emprego miserável. Outro perde o emprego e fica em depressão 6 meses, ou enquanto durar o seguro-desemprego. Porque daí depois tem que sair correndo para conseguir alguma coisa para suprir as necessidades. O sofrimento é subjetivo. Nós sofremos porque nós sentimos uma dor e começamos a qualificar essa dor com pensamentos que podem nos levar para um sofrimento extremo ou podem ter outro caminho. Quando você sofre, você gosta de sofrer? Você gosta de sofrimento? Ai, que bom, hoje eu levantei sofrendo, meu time perdeu. Tem gente que sofre porque o time perdeu, não é? Você sofre porque o teu time perde? Quando ele ganha, o que você ganha quando o teu time ganha? Nada. Eles depositam na tua conta lá, 100ão, 5ão. Se teu time ganhou, você torceu lá, gritou e tal, depositam 5ão na sua conta? Não, mas você sofre quando ele perde. Meu time perdeu e tal. Para quê? Tem sofrimento que é real. Meu Deus, quebrei minha perna, não é?
É real. A dor é real, o sofrimento é real. Mas tem sofrimento que é imaginário. Tem sofrimento que nasce de uma fantasia e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente cultiva esse sofrimento e essa dor. E nós perdemos de entender tudo aquilo que Deus pode fazer conosco no meio da dor. O sofrimento é uma resposta emocional, é uma resposta psicológica, é uma resposta da alma à dor. Se nós entendemos que a dor é objetiva, nós podemos então entender o que nós construímos a partir da dor e que nos traz sofrimento. Está me acompanhando até aqui? Está tranquilo para você? Está sofrendo? Ainda não. Então, quando você estiver sofrendo, você diz assim, glória a Deus. Amém? Opa, tem uns corajosos aí, né? Sabe por que você tem que dizer glória a Deus? Porque se você está sofrendo, quer dizer que você está vivo. Só quem já morreu que não sofre. Certo? Quando você estiver passando por tribulação, Tiago fala isso, Paulo já falou isso, né? Quando você estiver passando por tribulação, por sofrimento, dá glória a Deus. Por quê? Se você está sofrendo, é porque você está respirando, é porque você está vivo. Só não sofre quem já morreu. E você quer estar vivo ou não vivo? Eu quero estar vivo. Então, vamos sofrer. Porque a gente pode entender que o sofrimento é a forma como eu olho para uma dor objetiva. Olha só o texto que a gente leu. Pode estar perguntando assim, mas e o texto? O texto está aqui. O filho, embora sendo filho, quem é esse filho com F maiúsculo? Jesus. Embora sendo Jesus, o filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele... Jesus sofreu? Sofreu, hein? A ponto de suar sangue. Não é isso? Quando ele está lá no jardim, ele começa a orar, angustiado, entendendo que o caminho dele era a cruz, entendendo que o fim dele era aquele, e ele sofreu. Ele sofreu por causa do peso do seu pecado e do meu pecado. A angústia de saber que as nossas enfermidades estavam sobre ele, ele sofreu. Mas já tinha sido profetizado. Você lê Isaías, Isaías diz que o Messias é o servo sofredor. Servo sofredor. O Messias é o servo sofredor. Quer dizer então que a gente deve gostar de sofrer? Não, a gente não deve gostar de sofrer. Gostar de sofrer é doença. Gostar de sofrer é ruim. Mas a gente não precisa evitar o sofrimento como se fosse algo que não devia estar presente. Jesus sofre até o ponto de um estresse tão grande de suar sangue. Você já ficou estressado a esse ponto? De suar sangue? Sabe o que acontece, não é? Isso acontece. Chama hidromatose. Não é? O nível de estresse é tão grande que as veias capilares, as veias mais fininhas que estão na superfície da pele, elas estouram. É como se fosse um derrame no corpo inteiro. E o sangue começa a sair junto com o suor. A medicina explica isso. E ele, suando sangue, ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse sofrimento. Imagina se Deus tivesse virado e falado assim, beleza, orou, recebeu. O que teria acontecido? Não teria cruz. Concorda comigo? Está seguindo a linha de raciocínio? Se Jesus está lá, sofrendo, estressado, angustiado, carregando o seu e o meu pecado, suando sangue enquanto ora, e ele fala assim, Pai, se possível, eu não quero sofrer. Se ele tivesse parado a oração aí, Deus fala assim, sim, meu filho, eu vou livrar a sua barra. O que teria acontecido? Nada. Não teria cruz. Deus ia ter que fazer um outro tipo de plano para que a salvação dele se manifestasse na terra, que é o início desse livro de Hebreus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, ele tentou.
Nós não ouvimos. Hoje nos falou pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, e aí, né, vai descrevendo a ação do Filho no capítulo 1 de Hebreus. Se a oração de Jesus tivesse terminado aí: Pai, é muito bom ser o Messias, mas eu estou sofrendo demais, me livra dessa. Eu não quero sofrer. Eu vim aqui só para banquete, para passear de barco, para andar com meus discípulos, para multiplicar pão. Eu não vim aqui para sofrer. Não tinha cruz. Mas ele continua a oração dizendo assim: Pai, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí o autor de Hebreus vai dizer: ele aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento é um movimento das minhas emoções que olham uma dor que eu estou sentindo ou que eu estou passando e começam a interpretar de um modo bastante fora do contexto. Eu começo a sofrer porque eu começo a pensar: por que eu? Por que comigo? Não é justo. Logo na minha vez. Você já não pensou assim? Quando é a minha vez, muda a regra do jogo. Com todo mundo foi fácil, mas na minha vez tem que ser difícil. Quem é que já pensou assim? Eu quero ver. Eu já pensei assim. Aí, ó. Então muda toda hora. Quer dizer, se muda toda hora, não é só você, é com todo mundo. Então não tem facilidade para ninguém. A gente olha para o outro e fala assim: ah, com ele foi fácil. Tem um ditado que nem é para usar na hora do sermão, né? Que diz assim: vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Não é para o sermão, porque, né, pastor não bebe. Você bebe? Não, você vai falar que não, né? Então, mas o ditado diz assim: vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio. E a gente acha que é assim. A gente olha para o lado e fala: nossa, que vida maravilhosa que ele tem. Só que você não está na pele do outro para saber o quanto ele está sofrendo. Nossa, se eu tivesse um carrão desse, eu estava bem. Aí você está no carrão do outro e não vê o tamanho da dívida, ou da família destroçada, ou então, não é, da cabeça toda girando, mas está de carrão. Ah, se eu morasse naquele bairro com aquela casa, eu seria... Ah, é? Aí você ganha aquela casa naquele bairro, aquela casa gigante, e aí você entra na casa, vê o tamanho da sala, o tamanho da cozinha, tem 80 banheiros, fala: meu Deus, vou ter que limpar tudo isso, já começa a sofrer. É ou não é assim? Hã? Você deu risada porque você sabe que é assim. Por quê? Porque a gente fantasia. Ah, por que comigo? Por que logo eu? Por que na minha casa? Por que na minha vez? Por que na minha família? Ah, não é justo comigo, eu não aguento mais. Com esse tipo de declaração, a gente perde o controle da situação, e de repente uma dor, que é simplesmente uma dor, que só com uma respirada, ou com o beijinho da mamãe, sabe como é? Já sarou? Não é assim com criança? Criança cai, vai correndo e pá! O que acontece? Se ninguém está vendo, não acontece nada. A criança levanta, olha para o lado e ó, sai correndo de novo, é ou não é assim? Mas se alguém viu, a criança já começa a valorizar o momento. Não é assim? Ela olha, ai criança, o que aconteceu? E se a mãe que chega, meu Deus, nossa, aí é o berreiro, não é assim? É assim. Às vezes a gente cai, a gente tem dificuldade, a gente olha para o lado. Se ninguém viu, a gente sai, né? Igual quando tropeçar na rua. Já tropeçou na rua? Você tropeça ou virar o pé, né? Na hora de descer a calçada. Qualquer coisa você faz, você dá uma, né? Opa, não, né? Você faz de conta que você está pisando diferente. Você não tropeçou. Não, eu tropeçar não. Eu estou andando diferente, é um jeito novo. E aí você olha para o lado. Se tiver alguém olhando para o lado, você fica vermelho, azul, roxo, né?
Ah, mas tropeçou, cai, rola, entende? Para quê fingir que não tropeçou? E às vezes a gente acha que a gente precisa fingir que não tem fracasso, a gente precisa fingir que não tem tribulação, a gente precisa fingir que não está doendo. Bom, está doendo, só que não fica valorizando porque os outros estão te olhando. Tem dor e tem sofrimento. O problema é a gente se colocar como vítima, certo? Ai, está doendo. O que está doendo? Não sei, mas está doendo. Você conhece gente dodói assim? Hã? Gente cheia de mimimi. Está em moda falar mimimi, né? Então tem que falar na pregação também. Não é? Gente cheia de dodói. O que houve? Não sei, mas eu já estou doendo por causa da próxima coisa que vai acontecer. Mas o que vai acontecer? Não sei, mas já estou sofrendo por antecipação. Você sofre por antecipação? Tem gente que sofre por antecipação. Levanta de manhã e já fica pensando, meu Deus, eu vou sair e vou esquecer a chave. Mas se eu levar a chave, eu vou quebrar a chave na hora de abrir o carro. Mas se não quebrar, eu vou andar e aí vou bater na esquina. Ah, mas daí passou a esquina, puxa, vai acabar a gasolina. Tem gente que sofre por coisa que nunca existiu, não vai existir, não tem a menor possibilidade de existir. E sofre. E como sofre. E ama sofrer. Porque daí fica com aquela cara assim de santo católico, né? Não é? Já viu, a maioria das imagens que fazem dos santos é de sofrimento, não é? Não tem nenhum santo forte assim, né? Tipo He-Man, assim. Eu tenho a força. Ah, He-Man não é santo? Ah, desculpa. Né? Mas tudo assim com uma cara de uma piedade. Meu Deus, que dor de barriga. Está sofrendo. A dor é objetiva, o sofrimento é opcional. Agarra isso aí para você, tá? Por favor. Por quê? No caso de Jesus, que é o nosso exemplo, diz que o sofrimento fez o que com ele? Ensinou obediência. E o que diz o versículo 9? Foi aperfeiçoado. Foi aperfeiçoado. Tem gente que sofre e perde tudo que construiu até aquele momento, não é assim? Ah, eu parei de brincar, não é só comigo que acontece, não faço mais, vou embora, não venho mais na igreja. Né? Eu conheço gente que, filho de pastor, e até mesmo pastor, né? Não é da sexta região, graças a Deus, que porque aconteceu uma enfermidade na casa, na família, abandonou a fé. Porque onde já se viu Deus não protegeu meu pai, minha mãe? Bom, quero dizer uma coisa para você, nós somos seres vivos, certo? Acidente acontece com o ser vivo, doença acontece com o ser vivo e morte acontece com o ser vivo. Só quem está vivo que morre. Tá bem? Se eu não sabia disso, estou dizendo hoje, te informando. Só quem está vivo morre. Ai, mas logo meu pai, minha mãe, meu filho, sei lá. Bom, a vida é assim. Certo? Alguns morrem e a família fala, graças a Deus. Não é? Normalmente é a sogra, né? Senhor, tinha uma irmãzinha nossa, essa é metodista, tá bem? Ela chegou para mim, ela tinha um genro que dava muito problema para a filha, um sujeito usuário de cocaína e tal, e eles tinham um negócio, e a filha trabalhava muito e o genro só, né, colocava tudo no nariz. Aí ela falou assim, pastor, estou orando pelo meu genro. Eu falei, glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Pois é, pastor, eu estou orando para que o Senhor leve logo ele embora. Eu falei, meu Deus. Gente, isso é verdade. Eu falei, minha irmã, para com isso. Não é? Ora para ele se converter, ora para ele se libertar da cocaína, mas não ora para ele morrer. Tem gente que sofre por coisa imaginária, tem gente que inventa sofrimento. A dor é objetiva, o sofrimento é opcional.
O sofrimento, ele normalmente nos leva para baixo, porque ele coloca na nossa cabeça pensamentos que são pensamentos terríveis, de um turbilhão que nos puxa para baixo. Agora, o sofrimento pode nos mostrar áreas na nossa vida que precisam de tratamento. Sabe por que nós sofremos? Porque existem áreas na nossa vida que são sensíveis demais. Sabia disso? Nós sofremos porque os nossos pensamentos ruins, esse turbilhão que nos puxa para baixo, eles nascem dessas áreas da nossa vida que não estão resolvidas. Por que alguém se vitimiza? Por que alguém assume a postura de vítima? Bom, talvez porque ela não se sinta amada por aqueles que estão ao redor, não sinta que ela vai estar segura e acolhida no seu dia a dia, então ela precisa forçar a barra para se fazer de coitadinho, e aí as pessoas, coitadinho, está dando problema, né? É um problema, então assim, eu preciso me sentir amado. Se eu me sinto amado, eu não vou me vitimizar. Se eu me sinto seguro, eu não vou precisar atrair a segurança, porque eu estou seguro. Agora, da mesma forma como eu sinto o cheiro de comida de longe quando eu estou com fome, não é assim com você? Tudo tem cheiro de comida, tudo lembra comida, meu Deus, se eu vou, né? Diz que não é bom você fazer compra no mercado quando você está com fome, porque o resultado financeiro é uma catástrofe, né? Porque você está com fome e vai colocando o carrinho como se o carrinho fosse teu estômago, né? Da mesma forma, se eu estou com fome, tudo para mim é comida, se tem uma área sensível dentro da minha alma, dentro das minhas emoções, aquilo vai estar dirigindo os meus olhos para os acontecimentos que podem exaltar essa ferida, esse lugar sensível. Agora, no caso de Jesus, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Sim, o sofrimento precisa nos aperfeiçoar. O sofrimento, ele precisa ser acolhido como algo que está presente na experiência da vida, mas que pode sinalizar áreas da minha experiência emocional, espiritual, relacional, que precisam crescer. Quando você estiver sofrendo, não fala, Senhor, me livra do sofrimento. Diga assim, Senhor, que área da minha vida precisa ser aperfeiçoada? Não é porque vai deixar de existir sofrimento, certo? Se fosse assim, ninguém era corintiano. Não é verdade? Se fosse por causa de sofrimento, ninguém torcia para o Corinthians. Olha, estou vendo que não tem nenhum corintiano aqui, pastor Éder. Não é? Porque se o sofrimento fosse tão terrível assim, fala, não torço mais esse time aí, rapaz. Não é? Teve até chinês jogando nesse time. Não é? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está entendendo o que esse texto revela? Porque Jesus aprendeu no sofrimento, o que aconteceu aqui? Ele tornou-se o autor da salvação. E aqui que eu gostaria que você prestasse atenção. É quase uma heresia o que eu vou falar, tá bom? Mas é quase, não é? Não é? Se Jesus não tivesse aprendido com o sofrimento, se Jesus não tivesse sido aperfeiçoado no meio do sofrimento, ele não teria sido o autor da salvação. Porque ele teria ficado na primeira fase da oração, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele aprendeu. E ele falou assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tá entendendo como é que funciona a coisa? Então, eu gostaria que você nessa noite pudesse falar assim, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, o Senhor conhece o meu sofrimento. O Senhor conhece o que eu estou sentindo. O Senhor conhece que existe uma dor objetiva. Existe um momento, uma situação, uma vergonha, um fracasso, né? Qualquer coisa. Uma dor objetiva. E o Senhor sabe, Senhor, que eu estou fantasiando em cima disso, eu estou sofrendo, criando uma onda de sofrimento maior do que a realidade, porque existem áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Então, nessa noite, eu gostaria que você pudesse colocar a tua vida na presença do Senhor e falar, Senhor,
Que áreas são essas? Talvez você saiba. Talvez você saiba, porque muitas vezes nós sabemos. E muitas vezes nós aumentamos o tamanho do problema para esconder algumas áreas que acontecem em nós. Não é assim? A gente tenta jogar uma cortina de fumaça, né? Presta atenção naquilo, não presta atenção em mim. Mesma coisa com o irmão quando briga, né? Quem é que quebrou o negócio aqui na sala? Foi ele. Não, foi ele. Não, foi ele, né? Aí o pai e a mãe falam, então foi um fantasma que passou aqui, nenhum dos dois foi, né? Só tem os dois dentro de casa. A gente tenta com o sofrimento tirar o foco daquilo que precisa ser tratado. Então nessa noite pergunte ao Senhor, Senhor, olha para o meu sofrimento. Você está sofrendo essa noite? Senhor, olha para o meu sofrimento. Que área da minha vida está sensível ao ponto de eu ter aumentado tudo isso e me colocado numa situação extrema? Que área que precisa ser tratada? Sabe por quê? Porque se você sofrer e não aprender, se você sofrer e não for aperfeiçoado, você não vai chegar a ser aquilo que Deus deseja que você seja. Tá bom, a gente não vai ser o autor da salvação, porque o autor da salvação é Ele, certo? Mas talvez você possa ser o autor da salvação da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Talvez, se você deixar com que o sofrimento te aperfeiçoe, você seja o próximo Billy Graham dessa terra. Você seja o próximo John Wesley, você está entendendo? E aí a gente fica só no nosso casulo, sofrendo as nossas fantasias de dor, e não deixa com que Deus nos aperfeiçoe para ser o que Ele quer que nós sejamos. É simples assim. Talvez porque a gente tenha medo de ser quem Deus quer que nós sejamos. Imagina você pregando para multidões, influenciando o mundo, as próximas gerações, a tua vida ser exemplo de fé, a tua vida ser exemplo de honestidade, a tua vida ser exemplo do mover poderoso de Deus, transformando essa nação. Imagina daqui a 4, 5, 10 gerações, as pessoas abrirem os livros de história e dizerem assim, olha, lá naquela época se levantou aquele homem, aquela mulher de Deus que é você, e o país que era considerado um dos mais corruptos do mundo foi transformado pela vida dele. Imagina isso. Mas você está tão ocupado com o teu próprio sofrimento que não é aperfeiçoado por Deus, que não é tratado por Deus, que não é curado por Deus. Está tão preocupado em evitar a dor e o sofrimento que não quer ouvir o que Deus tem para você. Agora, o que vale a pena nessa vida? Ficar queimando Ferrari por birra de não ter um modelo novo? O que é Ferrari? Gente, anda a pé, não tem problema. Ou é fazer exatamente o que Deus tem que fazer nessa terra, nessa geração, por meio da tua vida, na tua casa, na tua família, na tua cidade, nesse país que está miseravelmente perdido por causa da corrupção, por causa, não é, de tanta coisa absurda que nós temos visto acontecendo. E nós vamos vir na presença do Pai e só falar assim, ai papai, está doendo. A dor é objetiva, o sofrimento é opcional. A dor dói na carne, mas o sofrimento a gente às vezes valoriza mais do que deve. Aprenda com o sofrimento, acolha o sofrimento. Pergunte ao Senhor nessa noite, Pai, o que o Senhor quer tratar no meu coração? Abandona essa escola de vítima, abandona essa escola de dodóizinho, abandona esse jeito de uma vida que simplesmente se curva e acha que você é o único sofredor. Nós sofremos, glória a Deus que nós sofremos, porque é no sofrimento que nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus. Você está sofrendo essa semana? Eu quero convidar você nessa noite a vir até o altar. Você está sofrendo na tua vida? Tem gente que parece que nasceu sofrendo, né? Nasceu sofrendo. Que era o caso do Jabes do Antigo Testamento, né? O nome Jabes é você conhece Jabes, né?
depois pediu para que Deus alargasse a tenda dele e tal, e ele foi atendido. Mas o nome Jabes significa o motivo do sofrimento da mãe. É o sofrêncio, o nome dele, né? É o cara que nasceu sofrendo e vai viver sofrendo. Tem gente que vive assim, né? Pode ter ganhado tudo, mas está com aquela cara de dor. Meu Deus, a vida. Mas se acabou, não, mas não foi assim, não era da cor que eu queria. Vem até o altar nessa noite e larga a mão de fantasiar sofrimento. Sinta a dor, sofra a dor, mas não inventa mais. Quanto mais você inventar, mais você vai perder da ação de Deus. Quanto menos você inventar, mais Deus vai te aperfeiçoar para que você seja o que Ele deseja de você. Você quer ser o que Deus quer de você? Porque é a melhor coisa. Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, se tornou o autor da salvação. O sujeitinho morava numa vila de 5 pessoas. Se tornou o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você quer ser o quê? Na presença de Deus. Fecha os teus olhos. Vou te convidar a vir até o altar, tá bem? Mas antes, ora ao Senhor. Reflete um pouco, como é que estão os teus dias? Muita dor, muito sofrimento? Como é que está o teu ano de 2016? Muita dor e sofrimento? Como é que está a tua vida? Tem sido muita dor e sofrimento? Que nessa noite você fale assim: Senhor, me mostra a área da minha vida, Pai. Me mostra a área sensível que precisa ser tratada. Mostra, Senhor, o lugar, Senhor. Se você quer dar um passo de coragem nessa noite, eu quero te convidar que você venha até o altar. E a gente vai orar junto. Porque sim, eu também tenho tendência a sofrer mais do que o normal. Eu também sinto às vezes a necessidade de valorizar as minhas dores. Mas eu tenho aprendido dia após dia que o Senhor transforma todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou enfraquecido, me sinto derrotado e fracassado, apedrejado, chicoteado pela vida, aí é que eu deixo Deus agir no meu coração. Coloca as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua alma diante do Senhor nessa noite. Vem até o altar, vamos orar juntos nessa noite. Eu já estou no altar. Fala: Senhor, dá nome para esse sofrimento seu. Fala: Senhor, meu sofrimento é esse. Meu sofrimento, Senhor, é me sentir inútil. Meu sofrimento é me sentir sozinho. Meu sentimento é me sentir desvalorizado. Meu sentimento, Senhor, é achar que não tem esperança. Dá um nome para esse sofrimento. Se coloca diante do altar do Senhor nessa noite. Senhor, meu sentimento, Pai, muitas vezes eu tenho aumentado, Senhor. Agora, em nome de Jesus, no teu altar, Senhor, nós nomeamos a nossa dor. Nós nomeamos o nosso sofrimento, Pai. Se você quiser vir mais para frente, venha, se coloque de joelhos no altar. Fala: Senhor, a minha vida está em Ti. Minha vida está diante da Tua presença. Aqueles que podem interceder, venham intercedendo aqui, em nome de Jesus. Vamos estar orando juntos aqui, buscando a presença do Senhor, buscando resposta. Fala: Senhor, me aperfeiçoa. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, vai, Senhor, tratando de cada um de nós aqui, Pai. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a intensidade da dor, o Senhor conhece, Pai amado, o sentimento, Senhor, que pega o teu filho e filha nessa noite. Eu te peço, revela, Senhor, em nome de Jesus. Revela a cada um dos teus filhos aqui, Pai, essa área sensível, essa área que necessita de tratamento, de libertação, essa área que necessita de cura, essa área, Senhor, que muitas vezes nós valorizamos, nos colocando como vítimas, Pai amado. Senhor, nós queremos ser aperfeiçoados para ser aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós queremos ser
ser aperfeiçoados, Pai amado, para tirar todo esse peso, Senhor. Vai orando ao Senhor agora, coloca a tua vida na presença do Senhor. Ó Deus, Santo Pai, Tu és poderoso, Jesus, para fazer infinitamente mais, Pai. Vai derramando, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor amado. Vai, Senhor, tocando cada vida aqui, Senhor amado. Em nome de Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Grande é o Teu nome, Jesus. Ouve essas orações, Pai. O derramar do coração na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Aqui na frente, ainda de olhos fechados, ora comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, toca o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções, revela, Senhor, as áreas da minha vida sensíveis demais e cura-me, Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Aperfeiçoa-me, Senhor. Aperfeiçoa-me, Senhor. Faz de mim aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Que todo o meu sofrimento seja colocado em Tuas mãos. Me dá a dimensão exata da dor que eu sinto. E cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Em nome de Jesus. Faz de mim aquilo que é a Tua vontade. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Senhor, essas orações, Pai, coração no Teu altar. Vai, Senhor, curando, eu te peço. Vai restaurando, Senhor. Vai mudando esses pensamentos. Vai mudando essas reflexões a respeito de si mesmo. Vai, Senhor, tratando, Senhor, o coração. Vai aperfeiçoando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Teu filho e filha não tenham vergonha de confessar a Ti o seu sofrimento. Que não tenham vergonha, Senhor, de colocar tudo o que sentem aos Teus pés, para que sejam tratados e aperfeiçoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: assim como a gente aprende a valorizar a nossa dor e transformar em sofrimento, a gente precisa ser aperfeiçoado para aprender o contrário, tá bem? Para que esse pessimismo não faça parte de nós, para que esse sentimento de vítima, de na minha vez piora, não é assim. A gente tem que enfrentar mesmo, o sofrimento está aí, mas é o Senhor quem te dá força. Na fraqueza Ele levanta o fraco. Olha para quem está do teu lado, dá uma olhada aí. Ele sofre igual você sofre. Olha para mim, ó. Também sofro como você, viu? Mas é no Senhor que a gente encontra esse lugar seguro. Abraça quem está do teu lado e fala assim: em nome de Jesus, que o sofrimento seja revertido em bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Querido, Pastor Éder,